Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Division e como que ela está se estruturando no Monday Night Raw. A gente vai ver alguns comentários que vocês trouxeram no último Monday Night Raw do ano de 2025 e a gente vai falar sobre eles, especialmente sobre Austin Theory e sobre Bron Breakker. Então se você quiser saber a minha opinião sobre esses dois lutadores que vão causar muito impacto em 2026, na minha opinião, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que a minha opinião vai surpreender vocês. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, em especial, deixe o seu like, porque quando você deixa o seu like, você ajuda o nosso canal, porque isso faz o algoritmo do YouTube entender que o nosso vídeo é legal e faz com que ele divulgue a gente, beleza? Então vem com a gente para mais um Sincerão da Galera, agora falando sobre Austin Theory e sobre Bron Breakker. E nós vamos começar com um comentário do Júlio Araújo sobre o Austin Theory. Nós vamos ter alguns comentários aqui sobre o Austin Theory. E o primeiro comentário do Júlio diz o seguinte: Tiozão, seu comentário sobre a nova persona do Theory descreve exatamente o que falta, na minha opinião, pro Rollins. Vilão arrogante é ótimo, mas vilão de roupinha e risadinha, selfie, não dá. O Theory cresceu demais e acho que na volta do Rollins não deveria ter risadinha nem essa de era tudo um plano desde o começo. Já deu. Bom, o Júlio Araújo ele tá trazendo uma opinião, tá, que algumas pessoas estão tendo de que o retorno do Austin Theory e a entrada dele na Division seria um grande plano arquitetado pelo Seth Rollins para destruir a Division por dentro depois do ataque do Bron Breakker, né? Lembrando que quando o Seth Rollins se machucou no Crown Jewel, uma semana depois, o Bron Breakker o traiu, tirando ele efetivamente da Division e carregou com ele o Bronson Reed e o Paul Heyman. Depois, o Logan Paul e o próprio Austin Theory entraram no grupo. Então, a minha opinião é a seguinte: eu acho que o Austin Theory, ele realmente ele veio diferentão. Eu acho que foi foi bom esse retorno dele para a Division. A forma como ele voltou, ele tá sério. Ele não tá tanto aquele cara arrogante. Apesar de que na entrada dele ele manteve a pose, mas ele deixou de lado um pouco aquela persona arrogante que se acha o cara para mostrar isso no ringue. Então, o sorrisinho, a arrogância, aquela coisa e tal, aquilo morreu e o Austin Theory ressurgiu. E aí a gente tem que ver como é que a WWE vai administrar isso. Eu acho que para o Austin Theory ser bem administrado, ele tem que vir como um lutador extremamente forte. Ele não pode perder, ele tem que ser protegido. O que vai ser um problema, porque em lutas de duplas envolvendo membros da Division, provavelmente o Austin Theory, caso a dupla da Division perca, o Austin Theory vai ser quem vai tomar a decisão, tá? Mas eu acho que a WWE vai ter que tentar proteger o Theory para poder proteger a persona dele. E aí a gente tem que ver se realmente essa aliança ela é momentânea ou se ela é permanente. Tá? Eu gosto da ideia do Theory ser um cavalo de Troia do Seth Rollins na Division, mas eu não sei se a longo prazo isso se sustenta, tá? Mas eu particularmente estou gostando, eu gostei da forma como a Austin Theory participou dos últimos dois shows, gostei da luta dele nesse último Monday Night Raw contra o Rey Mysterio, e eu acho que a WWE está caminhando na direção certa com o Austin Theory. Agora, o Rafael Gonçalves ele vai falar especificamente sobre um aspecto da persona do Austin Theory, que é uma coisa que a gente comenta bastante aqui nos nossos vídeos, que é sobre a questão das aparências e tudo mais. Ele diz o seguinte: o tiozão, na hora da live, não gostou muito da música nova do Theory, mas isso deve ter acontecido por causa de comentário em cima e não ouvir bem. Pra mim, tanto a entrada quanto a música foram muito boas. Nem parece uma música da Death Rebel. Se fosse para eu apontar um único erro, foi ele não ter mantido o visual de calça, porque esse que ele usou remete muito ao Theory antigo. Espero que a WWE saiba trabalhar bem o Theory daqui pra frente, porque ele é bom e merece um destaque. Aqui eu vou concordar em algumas coisas. A música eu não gostei, tá? Mas talvez eu, ouvindo mais a música, eu me acostume. Como aconteceu com a música nova da Becky Lynch. No começo eu não gostei, mas depois, com o tempo, acabei curtindo, tá? Sobre a entrada dele, ficou muito legal. A entrada no escuro, só com o spotlight em cima dele, eu achei que ficou legal.
E o visual, eu vou concordar contigo. Eu também preferia que ele tivesse mantido a calça e o coturno, né? Que foi como ele lutou na primeira luta dele. Nessa luta, ele voltou com um shortinho mostrando, enfatizando o seu derrière, né? Então, assim, eu particularmente não gosto dessa vestimenta pro tiro. Eu acho que a calça de militar e o coturno seriam melhores para ele. Mas é aquele negócio, né, cara? O cara luta no que ele se sente confortável. Quem sou eu para dizer qualquer coisa? Mas eu acho que o Theory ele tem um futuro legal. Eu acho que valeu a pena. A WWE está investindo em novas entradas e tudo mais. Então eu acho que isso demonstra que a WWE quer realmente apostar nele. Se não quisesse, iam dar uma entrada qualquer, uma música qualquer. Mas o fato de que deram uma entrada nova e diferenciada para ele, acho que a WWE está querendo investir nele sim. Já o Neto Oliveira, ele vai trazer o comentário do que todo mundo está dizendo que o Austin Theory é nesse grupo, né? Ele vai dizer o seguinte: nada me tira da cabeça que o Austin Theory é bode expiatório, e essa questão de todo mundo dando tapinha no ombro dele, parabenizando, e que estão felizes por ele ser do Division, está exagerado. Provavelmente, quando o Seth retornar, o Austin vai ficar com ele, até porque a época que ele surgiu na WWE, ele se aliou ao Seth. Então acho que ele continua devoto ao Seth. Isso é verdade, tá? O que pouca gente se lembra é que quando o Austin Theory subiu para a WWE, ele subiu naquele grupo do Seth Rollins, que também teve o Buddy Murphy, né? Muita gente se esquece desse grupo que aconteceu lá na época da pandemia e tudo mais. Mas o Austin Theory, quando subiu, realmente ele subiu aliado ao Seth Rollins. Então, pode ser que essa aliança antiga ela seja devidamente aproveitada quando o Seth Rollins voltar. Se o Austin Theory realmente for um cavalo de Troia dentro do grupo da Division para destruir com ela por dentro, essa aliança com Seth Rollins certamente vai ser explorada. Eu não tenho certeza se é isso, mas se acontecer isso é uma história de longo prazo, tá? Vamos ver quando o Seth Rollins voltar, se esse é o caminho que eles vão utilizar. Agora o Pedro Lucas ele traz um comentário sobre o Bron Breakker, tá? E aí eu quero entrar um pouquinho na situação do Bron Breakker. Ele diz o seguinte: sobre o que muitos falam, inclusive o tiozão, Bron não está pronto ainda. Não me refiro a ser desafiante ao título mundial, mas carregar esse título, ser main eventer da WrestleMania, isso ainda não. Pois eu particularmente, eu tenho várias reservas com relação ao Bron Breakker. Ele, como lutador, ele é um talento geracional, isso é um fato. Ele é muito rápido, ele é muito forte, mas eu vejo alguns gaps na persona dele. Primeiro, apesar de ele ser muito bom no microfone, e ele demonstrou isso nessa semana e a gente vai falar sobre isso, isso é algo que vai ter que ser melhor explorado daqui para frente. Porque até agora a gente só tinha a ideia do Bron Breakker como sendo esse cara grandão, valentão, destruidor de mundos. Mas nessa última semana ele trouxe um destaque na promo dele que a gente já vai comentar rapidinho num outro comentário. Mas eu acho que era isso talvez que estava faltando para a gente efetivamente se importar com o Bron Breakker. Até então a gente não se importava. Ele era um lutador como outro qualquer. Eu particularmente eu gosto da ideia do Bron Breakker sendo melhor trabalhado. Eu tenho medo da WWE empurrar ele que nem um louco, porque, por exemplo, eu não vejo ele com um perfil de novo Brock Lesnar como o Obafemi tem, tá? Então, empurrar o Bron Breakker à lua, ao campeonato mundial hoje, eu temo que o público pode se voltar contra o Bron Breakker, assim como se voltou contra o Jey Uso. A diferença de que o Bron Breakker não bote que nem o Jey Uso, tá? Comete um bote aqui e ali, mas não como o Jey Uso. Então, eu acho que a gente vai ter que aguardar para ver como é que a WWE lida com o Bron Breakker. E a gente vai comentar sobre essa promo porque eu acho que pode ser um caminho certo para o Bron Breakker, né? Porque o Marcos Martins ele fala exatamente sobre isso. Ele diz o seguinte: pela primeira vez na minha vida, eu não acompanhei a carreira toda do CM Punk, foi mais pro final antes da volta da WWE. Eu vi alguém destruir o CM Punk em uma promo. Vamos lá. Eu não acho que o Bron Breakker destruiu o CM Punk em uma promo. Mas eu acho que o Bron Breakker destruiu na promo dele, no sentido que ele mandou uma promo muito boa. E a promo que ele fez, para quem não assistiu o último Raw de novembro de 2025, o Raw da semana passada, o Bron ele trouxe novas camadas para a persona dele, dizendo que ele foi um cara que teve muitas expectativas colocadas na sua vida,
e o sarrafo para ele foi colocado muito alto e ele teve que vencer essas barreiras para chegar na WWE, chegar ao topo. Ele está se referindo, obviamente, ao fato de que o pai dele é o Rick Steiner e o tio dele, Scott Steiner, ex-campeão mundial da WCW. Então, esse tipo de sarrafo que ele está dizendo que colocaram na vida dele. Olha, você, para poder ser o cara, você tem que pelo menos ser melhor do que o seu pai e seu tio, que foram lendas da luta livre. Esse tipo de camadas, esse tipo de aprofundamento da persona é algo que a WWE tem que investir. Não só no Bron Breakker, mas em muitos outros lutadores. O Cody Rhodes, por exemplo, podia ter essa ênfase. O Drew McIntyre podia ter esse destaque. Outros lutadores do main event poderiam ter isso. Tá? Trazer um pouco da infância, da história do lutador para as promos deles, trazer motivações para as suas jornadas. Isso deu muito certo com a Charlotte Flair esse ano, por exemplo, quando ela foi até fora, né, na vida real, e fez uma entrevista dizendo que a forma como ela foi recebida em 2025 fez com que ela sentisse emocionalmente esse baque. Então, isso acabou fazendo com que o público viesse para o lado dela e entendesse o que estava mexendo com ela. E esse tipo de coisa tem que ser trazido de volta para a WWE. Isso no passado, em algumas vezes, foi bem explorado. Então, eu acho que o Bron Breakker fez aqui foi muito bom. Trouxe uma nova profundidade para a persona dele, que eu acho que deve ser muito bem explorada no futuro. Se isso acontecer, a gente vai começar a se importar com a jornada de herói dele, da mesma forma como a gente se importou com a jornada de herói do Cody Rhodes, quando ele dizia que ele queria fechar o livro, né? Ele queria fechar a sua história com a história de que o pai dele tinha tido o título, mas tinham tirado o título dele da mão dele. Então esse tipo de coisa tem que ser melhor explorado pela WWE. Eu espero que eles explorem isso no Bron Breakker, porque eu acho que vai ser bom. Agora, o Alexandre Sebastião, que é um amigo nosso lá de Angola, né, fez algumas postagens no resumo do vídeo do Monday Night Raw. Ele traz o seguinte comentário. Tiozão, sinceramente eu acho que se o Bron Breakker vencer, não haverá uma revanche na WrestleMania. O caminho será o seguinte: o Seth retorna, ganha a Elimination Chamber rumo à WrestleMania e o Bron Breakker retém o título. Ou, se for o caso, teremos uma Triple Threat Match para esticar a feud. Olha, Alexandre, primeiramente, meu grande abraço a você e a todos os angolanos que acompanham nosso canal. Aliás, muita gente acompanha nosso canal de fora do Brasil. Temos muitos colegas portugueses aqui no nosso canal. Sabemos de angolanos, moçambicanos, pessoal de Cabo Verde, Timor-Leste, Estados Unidos, Europa. Muito obrigado a todos vocês que acompanham nosso canal. Tem até japonês, né? Na verdade, brasileiros radicados no Japão que acompanham nosso canal também. Muito obrigado a todos vocês que acompanham nosso canal de fora do Brasil. Alexandre, eu acho que se o Bron Breakker vencer, vai ter a revanche, tá? E vai ter a revanche porque eu não sei se o Seth Rollins volta até a WrestleMania. E se voltar, eu não sei se ele é colocado no caminho do título imediatamente, não, tá? Se ele for colocado, eu acompanho você no fato de que eles podem fazer uma triple threat. Por exemplo, eles podem botar o Bron Breakker vencendo o Bron Breakker vencendo o CM Punk. Essa luta vai acontecer agora segunda-feira. O vídeo está sendo gravado no domingo. Ele vai ao ar antes do Monday Night Raw, tá? Então, essa opinião vai vir antes do Monday Night Raw. Eu não acho que o Bron Breakker ganha do CM Punk no Monday Night Raw. Mas se vencer, o caminho é mais ou menos o que você apontou aqui, mas eu acho que o Seth não ganha Elimination Chamber. Eu acho que quem ganha Elimination Chamber é o CM Punk. Então nós teremos Bron Breakker e CM Punk, e aí isso abriria as portas para as vésperas da WrestleMania, o Seth Rollins voltar, atacar os dois, dizer que ele nunca perdeu o título e se colocar nessa luta fazendo uma triple threat. Aí faz sentido, né? O Bron Breakker tem o seu caminho como campeão, o CM Punk tem o seu caminho como vencedor da Elimination Chamber e o Seth Rollins tem o seu caminho como tendo sido o lutador que nunca perdeu o título. Ele teve que dropar o título porque se contundiu, tá? Então eu acho que é isso aí, tá? Mas eu gosto dessa ideia de uma triple threat, incluindo o Seth Rollins na WrestleMania. Acho que é um bom caminho. E o Noah, ele vai trazer um comentário sobre o que ele vislumbra para a Division no futuro, tá? Ele vai dizer o seguinte: tio, fala,
Eu, tio foi boa. Tio, fala. Eu vejo muita chance do Bron perder. Isso me assusta. Mas caso ele ganhe, eu vejo assim: título intercontinental com Logan Paul, Tag Team Titles com o Bronson Reed e o Austin Theory. Bom, eu acho que as combinações estão muito boas, até porque você está vislumbrando o cenário imediato, né? Porque o Logan Paul, ele tá se engalfinhando ali com o Rey Mysterio, ele pode acabar se engalfinhando com o Dominic, se o Dominic perder esse título para alguém, né? Ele pode acabar se engalfinhando, entrando nesse cenário do Intercontinental. Eu gosto da ideia, não me importaria do título intercontinental parar nas mãos do Bronson Reed também, ou do próprio Austin Theory. Eu acho que qualquer combinação que acontecer aqui, do título principal ir para as mãos do Bron Breakker, o título secundário e o título de duplas ir para os outros membros, mesmo que seja por um curto espaço de tempo, eu não vejo problema. Tá? Isso poderia acontecer agora, na jornada para WrestleMania, esse salseiro de títulos mudar de mãos agora, e a Division entrar na WrestleMania com todos os títulos e aí perder esses títulos no caminho. É lógico que para isso a Division vai ter que tirar o título de duplas dos Usos. E eu não sei se eles vão fazer os Usos perderem o título de duplas tão cedo. O Dominic Mysterio perdeu o título intercontinental, pode ser até que aconteça agora segunda-feira. Ele lesionou, né? Lesionou lá no Guerra de Titanes e dependendo do tempo que ele vai ficar fora, a WWE pode criar uma história e tirar o título dele. E seria até uma forma de preservar ele para quando ele voltasse, ele já entrasse no cenário do campeonato intercontinental. Vamos ver o que. Eu sei que vocês adoram que eu fique falando o tempo todo nesses vídeos assim. Vamos ver o que a WWE vai fazer. Mas a gente tem que ver, a gente tem que aguardar. A história começa nessa segunda-feira e eu quero convidar desde já todos vocês para estarem conosco na nossa live aqui segunda-feira no Monday Night Raw, começa às 10 horas da noite. Para vocês saberem como fazer, é muito simples. A gente vê a live em inglês, vocês casam o áudio da televisão de vocês com o áudio em inglês que a gente deixa vazar na nossa live. E aí é só vocês mutarem a televisão e vocês podem ouvir o show narrado e comentado por mim. Beleza? Bom, esses foram os comentários a respeito da Division. Muitos comentários interessantes, mas eu quero saber a opinião de vocês sobre o Austin Theory, sobre o Bron Breakker e sobre o grupo em geral. Vocês acham que eles vão continuar dominando o Monday Night Raw em 2026? Vocês acham que eles vão acabar sendo nerfados? Vocês veem esse grupo com todos os títulos em 2026? Qual é o fantasy booking de vocês para a Division? Coloquem aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E não deixem de continuar assistindo e maratonando todos os nossos vídeos, porque vocês sabem, tempo de visualização é que faz o YouTube divulgar a gente. Também se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos e deixe seu hype. Eu desde já agradeço a sua ajuda. Vou deixar alguns vídeos aqui na tela para vocês assistirem e maratonarem. Muito obrigado pela audiência de vocês. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.